Deus, nosso eterno Pai, quero te render graças, ó Deus, nesta hora, por esse momento, ó Deus, que estou junto aqui, ó Deus, para partilhar da palavra de Deus aos meus amados irmãos, ó Deus. Temos refletido, ó Deus, nesses dias em temas, ó Deus, em assuntos tão especiais, ó Deus, tão necessário para o desenvolvimento da nossa fé cristã. Que o Teu Santo Espírito nessa hora, Deus, possa inundar o meu coração, o coração de cada pessoa que terá acesso, ó Deus, a esta palavra, ó Deus, a esta ministração. Que o Senhor possa esvaziar, ó Deus, os seus corações de tudo aquilo que não é do Teu agrado, ó Deus, e te encher da Tua palavra e preencher com a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Ó Deus maravilhoso, fala conosco através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, graça e paz. Mais uma vez, estamos aqui juntos para conversarmos um pouco sobre a nossa fé cristã, nessa fé que nos leva a essa vida cristã autêntica, né? Uma vida que Deus deseja que cada crente desenvolva na presença dEle. Esse Deus maravilhoso, irmãos, que nós temos a oportunidade de servir, de adorar, de termos sido resgatados por Ele das trevas, desse mundo de trevas para a sua gloriosa luz. Que coisa maravilhosa termos esse selo da promessa, termos essa esperança de estarmos com Ele adorando eternamente lá nos seus altos céus. E nesses dias a gente tem conversado com os amados, né, acerca das bases sólidas que edificam a nossa fé como cristão. E falamos sobre a palavra de Deus, né, a necessidade da igreja, dos irmãos se encher dessa palavra, né, de desfrutar deste alimento sólido, né. Falamos também acerca da oração como uma prática que deve ser exercitada por cada crente, porque quando a gente conhece a Deus, nós percebemos que Ele é o melhor para a nossa vida, e aí teremos essa ânsia, né, esse desejo de nos achegarmos a Ele através de uma vida de oração. Então cultivemos a palavra, a oração. Isso vai colocar em nosso coração esse desejo de estarmos juntos, né, desenvolvendo uma comunhão como povo de Deus, como família do Senhor. E assim nos desprendermos também desse mundo, de tudo aquilo que é material, e nos consagrarmos ao Senhor também, compartilhando com aquilo que Deus tem nos abençoado para suprir a necessidade dos nossos irmãos mais carentes, daqueles que estão padecendo por necessidade, e assim sendo uma igreja que lê a palavra, né? Uma igreja que ora, é uma igreja que está em comunhão, uma igreja que serve ao povo com aquilo que Deus tem nos abençoado. Meus amados, hoje nós vamos conversar um pouco, baseado no texto de Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 5, de algo maravilhoso, né, que a igreja precisa continuar fazendo na experiência desses discípulos. Nós vamos ver de Pedro e João, como eles têm o prazer de pregar a palavra de Deus. Então, anunciar o Evangelho é uma ação que promove, né, gradativamente o fortalecimento da nossa fé cristã. A igreja ainda está aqui na terra porque ela tem esta responsabilidade, porque ela tem esta missão, irmãos, de anunciar o Evangelho de Cristo, que transforma vidas. Eu louvo a Deus porque o Senhor um dia me chamou, me comissionou para ser porta-voz dessa notícia boa, dessa notícia que alegra, que transforma, que promove vida. E os apóstolos estavam na sua missão e ali tinham realizado a cura de um homem enfermo. E por conta disso eles foram questionados. Veja o que é que diz a palavra aqui em Atos 4:5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades,
os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Meus amados, que testemunho Pedro e João deram ali àquelas autoridades religiosas. Eles tinham sido arguidos, irmãos, ali acerca de um milagre que tinha acontecido na vida de um homem enfermo. E como eles mesmos declararam aqui, o sinal era notório. Todos ali puderam ver aquele sinal. E aquilo motivava os discípulos a continuarem pregando em nome de Jesus, porque eles andaram com Jesus. E aqui eu gostaria de destacar que para anunciar o nome de Jesus é preciso ter andado com Ele. É preciso andar com Ele, é preciso ter tido uma experiência com o Mestre Jesus para falar com tanta autoridade. E essa autoridade, meus irmãos, ela vinha do Senhor, vinha do Espírito Santo de Deus. Diz aqui no versículo de número 8, diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Então veja, meus irmãos, como era a vida dos discípulos. Ela era cheia do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus diz, lá no Evangelho de João, que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz: e recebereis o dom do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Então o Espírito Santo, ele vai dar poder, vai dar autoridade, aquela autoridade e poder que Jesus disse ali na grande comissão. Ide, fazei discípulo de todas as nações. Mas antes ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele designa, comissiona a sua igreja a pregar o Evangelho. Então anunciar o Evangelho é uma ação que permite, que traz para a vida do cristão esse fortalecimento da fé. Então, quanto mais nós anunciamos a palavra de Deus, irmãos, mais nós somos abençoados. E é verdade. Deus, ele realiza estas maravilhas àqueles que obedecem ao seu comissionamento. Quando nós pregamos, irmãos, para as pessoas, essa palavra ela se torna mais poderosa, mais forte em nossas vidas. Então a igreja precisa estar cheia, irmão, do Espírito Santo de Deus para anunciar com intrepidez o Evangelho. E aqui mais na frente ele fala que só esta mensagem que apresenta Jesus, ela tem poder para salvar o mais vil pecador. Eles declaram aqui, a palavra diz no versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então a salvação ela é um projeto de Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, né, a palavra do Senhor, ela deixa claro isso, irmãos. 1 Timóteo, né, ele diz assim que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas ele nos dá, irmãos, o livre-arbítrio para a gente fazermos a nossa escolha. E nesta hora nós queremos dizer a você, meu irmão, que as pessoas precisam ter essa oportunidade de fazer essa escolha. Eu tenho dito algumas vezes, né, que todos os homens, eles têm o direito de ouvir a palavra de Deus. Todos precisam ouvir essa palavra. E os discípulos aqui, no início da igreja, eles tinham esse amor, eles tinham essa dedicação, esse zelo pela pregação do Evangelho, porque eles sabiam que só em Jesus Cristo o homem poderia ser salvo. Porque o Cristo que eles conviveram, experimentaram andar com ele, fez esta maravilha, esse milagre em suas vidas. Homens, como o texto diz aqui, iletrados, homens incultos, pescadores, homens simples, mas tiveram esse encontro com Jesus. E a sua vida, irmão, foi totalmente transformada e motivada a continuar esta missão da pregação do Evangelho. Por isso que quando aquelas autoridades, né, se reuniram ali num conselho, tentando impedir que os apóstolos Pedro e João continuassem esse ministério da pregação do Evangelho, eles fazem essa declaração. Pedro e João dizem a eles, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, meus amados, a igreja ela não pode deixar de falar daquilo que tem experimentado. E quem experimentou uma vida com Jesus vai ter prazer em testemunhar. Então, nessa semana nós temos visto, né, no mês de oração pela família, né, que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos motiva a anunciar o Evangelho para a nossa família. Para aqueles que estão ao nosso redor, eles precisam ouvir de Cristo. O Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos habilita, irmãos, para esse ministério. E foi isso
que foi feito na vida dos primeiros apóstolos. Ele diz assim que eles estavam cheios do Espírito Santo. E esse Espírito Santo lhe dava autoridade para eles anunciar no nome de Jesus. E esse nome, irmãos, precisa ser conhecido entre todos os povos, tribos, línguas e nações. Então a igreja precisa ter essa consciência de declarar quem é a fonte da nossa salvação. Paulo disse para a igreja do seu tempo: se alguém vier pregar outro nome, outro evangelho, não receba, amaldiçoem, rejeitem, seja anátema, porque só há um nome que pode transformar a vida, que transformou a vida dele, transformou a minha vida, transformou a sua vida, e esse nome é Jesus. Por isso, meus amados, precisamos com urgência. A igreja, mesmo em meio à perseguição, ela precisa perseverar na pregação do Evangelho de Cristo, que transforma vidas. Então, louvo a Deus porque o Senhor tem anunciado a palavra através dos seus filhos. E só podem anunciar quem foi alcançado, quem foi tocado por esta palavra. Então, meu amado, se você foi tocado por esta palavra maravilhosa, não pare de pregar. O apóstolo Paulo diz: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Como igreja, nós estamos aqui, irmãos, para anunciar o Evangelho, porque esta é a razão de estarmos aqui. A palavra do Senhor diz que quando este Evangelho for anunciado em todos os cantos da terra, depois disso virá o fim. Então não percamos mais tempo, não percamos mais as oportunidades. Preguemos essa mensagem, anunciemos, mesmo diante da perseguição. Aqui Pedro e João foram incentivados a não continuar pregar em nome de Jesus. Eles: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, igreja do Senhor, precisamos continuar pregando o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, aqui em Atos, no capítulo de número 20, versículo 24, ele faz uma declaração tão preciosa. Ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas perecendo, precisando ouvir esta mensagem. Esta responsabilidade, ela é minha, ela é sua, é da igreja do Senhor. Então, que possamos fortalecer a nossa fé cristã, anunciando o Evangelho de Cristo, que transforma a vida. Que Deus nos capacite através do seu Espírito Santo. Que possamos abraçar esta obra. Que possamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. E anunciar que há vida em Jesus Cristo. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, Deus. Que ela nos impulsione, ó Deus, a anunciar esta verdade aos quatro cantos da terra, ó Deus. Que a igreja do Senhor não se omita, ó Deus, no cumprimento dessa missão. Deus, que possamos dizer a esta geração que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que veio para salvar o mais vil pecador. Ó Senhor Deus, desperta no meio do teu povo esse prazer, ó Deus, este compromisso, essa vontade de anunciar a palavra de fé, a palavra que santifica, a palavra que cura, que liberta e salva. Pai, eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém.